Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura que vai do primeiro versículo até o versículo de número 13. Efésios 3, diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são os co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, por nisto está a vossa glória. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, humildemente, Senhor, nos colocamos na Tua presença, primeiramente, Senhor, com os corações gratos. Gratos porque o Senhor nos deu um tão grande privilégio de participarmos da Tua igreja, de nos reunirmos no Teu dia, adorarmos o Senhor como comunidade, Senhor. Gratos porque o Senhor já nos deu, Senhor, a oportunidade de ouvirmos a Tua voz por meio da leitura da Tua palavra. Já podemos, ó Senhor, cantar ao Senhor e buscar a Tua presença em oração. E nesse momento, Senhor, que nós estamos com a Tua palavra aberta, nós temos a grata expectativa também de ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, cala os nossos corações. Não permita, Senhor, que nossas mentes divaguem e se afaste, meu Deus, deste lugar. Não permita ao Senhor que Satanás, com sua sutileza, resgate as palavras que forem jogadas em nossos corações, como pássaros roubam sementes à beira de um caminho. Meu Deus, mas que Tua palavra encontre um lugar adequado para crescer e frutificar, meu Deus. E que nós aqui, Senhor, sejamos edificados por ela. Por isso, Senhor, te rogamos, fala conosco hoje à noite. Teus servos te ouvem. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, por muito tempo, as pessoas foram convidadas a terem um relacionamento pessoal com Jesus. E esse era o grande convite que se fazia nas igrejas no que diz respeito ao apelo. A grande confusão que se criou a partir desses apelos de um Salvador pessoal, de uma relação pessoal com Deus,
é que as pessoas passaram a achar que essa relação pessoal com Deus era tudo o que elas precisavam em matéria de relação com Deus. E elas passaram a ignorar a igreja do Senhor, como se fosse possível se relacionar somente com Cristo e não com a sua igreja. Como se a única coisa que eu precisasse fosse frequentar a presença de Deus em oração e não buscar a presença de Deus junto com o seu povo. Surge então uma gama de pessoas que acham que é possível adorar a Deus deslocado do povo de Deus, e aí surgem os desigrejados, os cultuadores de internet e coisa do tipo. Será, queridos, que é possível gostar, amar a Deus, amar a Jesus Cristo, ter relacionamento com Ele, mas não querer conversa com a igreja dele? Será que nossas críticas com relação à igreja de Cristo são verdadeiras realmente? Ou não são meras desculpas para que nós possamos viver da maneira como nós gostaríamos, estabelecer um evangelho conforme o nosso próprio coração? Será que realmente nós temos motivos concretos para nos afastarmos do povo de Deus? Ou não passa de preguiça para ficar dormindo até tarde no domingo? Ou não passa de comodismo, de não ser incomodado por outros irmãos e pressionado por outros irmãos para uma maior santidade e um maior trabalho ao Senhor? Quando nós olhamos para a igreja do Senhor e a vemos com tantas falhas e com tantas dificuldades, nós somos muitas vezes levados a pensar que essa igreja é feia. Mas nós precisamos olhar não pela ótica dos homens a igreja do Senhor. Nós precisamos aprender a olhar a igreja do Senhor pela ótica de Cristo, aquele que morreu por esta igreja. E é um pouco sobre esse aspecto que Paulo tenta nos mostrar agora, no capítulo 3 da carta aos Efésios. Paulo, meus irmãos, vai tentar de alguma maneira apresentar o seu papel no propósito de Deus quanto aos gentios. Capítulo 2, Paulo encerrou dizendo que a bênção de Deus está no fato de que Deus resolveu criar um povo, não fazendo mais distinção entre judeus e gentios. A igreja do Senhor não é constituída por raças distintas, como se essas fossem separadas em igrejas distintas, mas elas são unidas em uma única igreja, e esse é o grande fator que Paulo tenta levantar aqui. Por isso mesmo, Paulo inicia o capítulo 3, dizendo que o motivo pelo qual ele havia sido preso é justamente esse. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1 diz: por isto, ou por esta causa. Paulo está apontando para o texto anterior, a pregação de que Deus juntou gentios e judeus na mesma igreja. Isso foi o motivo da prisão do apóstolo Paulo. Quando ele esteve em caminho para Jerusalém e foi preso lá em Jerusalém e pediu para falar à multidão, todo mundo estava ouvindo, estava até dando certo discurso, até o momento em que Paulo falou que Deus estava juntando ao seu povo gentios. Então os homens todos gritaram de que Paulo não deveria mais estar nesse mundo, ele deveria ser retirado desse mundo. Eles queriam matá-lo. É por isso que Paulo está preso. Paulo diz: eu estou preso justamente por pregar que a igreja de Cristo, ela é formada por judeus e por gentios. Nessa perspectiva agora, Paulo parece que vai começar uma oração. Versículo 1, ele começa com eu, Paulo, e parece que ele vai orar. Mas ele só começa a orar mesmo no versículo 14. No 14 ele diz: por essa causa me ponho de joelhos. Mas parece que ele pausa um pouco o assunto da oração que ele vai discorrer lá no versículo 14, para falar agora um pouco sobre essa igreja do Senhor, dele como sendo o prisioneiro. Notem, Paulo não entende que é prisioneiro de Nero, mesmo sendo fisicamente prisioneiro de Nero. Ele diz: eu, Paulo, e aí ele interrompe dizendo: prisioneiro de Cristo. Diz: eu não sou prisioneiro de Nero. Mesmo que lá em Jerusalém, quando ele soube que estavam tramando para matá-lo durante o seu transporte, ele apela então para César, ele apela por o imperador, e ele então é levado, porque ele era cidadão romano e tinha direito para isso, ele é levado para Roma para ser julgado lá. Paulo diz: eu sou na verdade preso a Cristo, eu sou na verdade escravo de Cristo, mas eu quero que você preste atenção. Ele diz: eu sou escravo de Cristo porque amo vocês, por amor dos gentios. Ele está escrevendo para uma igreja onde basicamente é formada por gentios. Ele diz: a minha prisão é por isso, eu estou sendo preso por isso.
E aí então Paulo vai iniciar um assunto que parece ser difícil de entender, porque por 3 vezes ele repete a mesma palavra. E quem está estudando comigo nas quintas-feiras sabe que toda vez que você tem num texto repetição de palavras, você tem uma ênfase aí. Se você prestar atenção no versículo 3, ele diz: segundo uma revelação que me foi dada a conhecer, o mistério conforme escrevi há pouco. Mas não só aí, no versículo 4 ele diz: podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Logo no versículo 9 ele diz: manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos. O que Paulo vai tratar aqui basicamente é o que ele chama de mistério. A pergunta é o que é mistério. Quando pegamos a palavra em português, o conceito de mistério é de uma coisa que está escondida, de uma coisa que foi revelada a poucos. E o conceito pagão para essa palavra mistério era justamente esse. O conceito pagão usado era para as religiões de mistério, onde haviam conhecimentos e práticas ocultas que somente as pessoas que faziam parte daquela religião podiam conhecer. Eram palavras que só pessoas especiais conheciam. Eram encantamentos e conhecimentos que só pessoas especiais podiam conhecer. E muitos crentes hoje usam essa mesma ideia. É mistério, irmão. Só para um pessoal especial é que Deus mostra essas coisas. Deus só revela essas coisas para um grupo muito distinto. Isso é o conceito pagão de mistério. Paulo pega essa mesma palavra e o destrincha, dizendo que o mistério, na verdade, era uma coisa que estava oculta no passado, que estava escondida no passado, mas que Deus resolveu revelar e mostrar. E que mesmo na minha compreensão pequena, eu não consigo compreender tudo, Ele já mostrou tudo. Eu não consigo discernir todos os detalhes, porque Deus tem uma mente muito maior do que a minha, mas Ele já mostrou tudo. Então o mistério em Paulo não é uma coisa escondida e guardada para um grupo limitado de pessoas. Mistério em Paulo é uma coisa que estava escondida no passado, mas que Deus agora revelou ao seu povo, que Deus abriu para a sua igreja. Paulo então vai, com base nesse mistério, que ele vai nortear aqui toda a sua palavra, ele vai mostrar que Deus revelou a ele esse mistério e o comissionou nesse mistério. Por isso mesmo, o texto é dividido claramente em 2 fases. Primeiro momento, Paulo vai dizer que esse mistério foi a ele revelado. E a gente tem que saber que mistério é esse. Mas não só isso. Na segunda fase, a partir do versículo 7, Paulo vai dizer que ele foi comissionado a proclamar esse mistério. E por isso mesmo, eu gostaria de meditar com os irmãos justamente sobre isso, sobre um mistério inimaginável. Como é que funciona esse mistério? Quais aspectos envolve esse mistério? Em primeiro lugar, Paulo vai nos dizer que o mistério que ele foi dado a conhecer foi que a igreja de Cristo é formada por todas as etnias, versículos de 1 a 6. Paulo disse que estava preso por amor aos gentios, e no versículo 2 ele começa dizendo que ele acha que os irmãos sabiam disso. Versículo 2, ele diz: se é que vocês têm ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada. E eu quero que você note que Paulo não olha para a sua prisão como sendo uma coisa necessariamente ruim. Ele olha para a sua prisão como um grande privilégio, decorrente do privilégio que ele teve de ser apóstolo entre os gentios. Paulo se gaba de ter sido escolhido como apóstolo direcionado aos gentios. Paulo diz: eu sou apóstolo para essa área. É por isso que Paulo diz que esse ministério entre os gentios, que esse ministério de pregação entre os gentios, é o que ele vai chamar de dispensação da graça de Deus a ele. Deus foi gracioso com ele dando esse ministério. Deus foi muito bondoso com ele dando esse ministério, porque Deus deu para ele o privilégio de pregar entre os gentios. Paulo diz: então a prisão para mim não é necessariamente uma coisa horrível, porque eu estou recebendo, na verdade, como uma espécie de recompensa do meu ministério. Porque ele foi preso em Jerusalém justamente por defender a inclusão do povo dos gentios no povo de Deus. Por defender essa pregação é que ele está preso. Ele diz: o Senhor me deu graça. Note, o ministério para Paulo é uma bênção. O ministério entre os gentios para Paulo é um privilégio. E como privilégio, ele diz: eu sei que vocês sabem disso.
Eu sei que vocês têm conhecimento disso, de que esse ministério que me foi dado a pregar a vocês, que me foi confiado o fato de ser ministro entre os gentios, é por isso que eu estou sendo preso. Mas versículo número 3, ele começa agora a mostrar como ele enxerga esse ministério. E ele parte da sua conversão. Ele diz assim: pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Olha só que coisa interessante. Paulo chega agora e diz: eu tive uma revelação. E essa revelação me mostrou o mistério. A pergunta que nós fazemos é: o que é o mistério que Paulo teve de revelação? O que Paulo teve de revelação foi, na verdade, o texto do capítulo 2. Se você prestar atenção no versículo 3, ele diz: o mistério que me foi revelado, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Capítulo 2 para Paulo foi um resumo. Paulo diz: foi isso que eu recebi. Ele diz: eu recebi do próprio Deus. Quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele diz: depois da minha conversão, eu não procurei ninguém, eu não aprendi dos apóstolos, foi o próprio Deus que me deu isso. Mas não só isso. Quando o Senhor derrubou Paulo no caminho para Damasco, já disse que ele deveria ser luz entre os gentios. Paulo diz: eu tive naquele momento a revelação da parte de Deus, de que a igreja do Senhor não é formada só por judeus, que o povo de Deus não são só judeus, mas são gentios também. Esse é o mistério. Qual é o mistério? O mistério é que Deus não tem só o Israel na carne, Deus tem um Israel espiritual, formado por judeus e por gentios. Paulo diz: isso me foi revelado. E eu escrevi há pouco, resumidamente, no capítulo 2. E vocês, quando lerem, versículo número 4, vocês vão compreender, vocês vão conseguir discernir o mistério de Cristo. E aí agora não só ele aponta para o mistério do fato de que a igreja de Cristo é formada de judeus e gentios, mas de como Cristo juntou esse grupo, que foi em Cristo que essa igreja foi formada. Paulo então vai dizer, queridos, que Cristo nos adquiriu uma série de privilégios, quando ele pegou eu e você, brasileiros, gentios, e colocou-nos dentro da igreja de Deus, dentro do povo de Deus, dentro da família de Deus. Vocês deveriam entender o tamanho do trabalho de Cristo e o que ele conseguiu para nós. O que foi que ele conseguiu para nós? Versículo número 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Ele não está dizendo necessariamente que eles não sabiam que os gentios não iriam entrar no povo de Deus. Não, eles já sabiam, porque existe uma série de informações no Antigo Testamento que apontavam para isso. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, de alguma forma, já apontava para a salvação dos gentios também. Quando Jerusalém foi colocada como a capital de Israel, ele disse que de todas as nações afluiriam pessoas para buscarem o Senhor justamente lá. Então, de todo o mundo, eles veriam a luz, iriam buscar o Senhor lá. Então, já havia isso. Mas o que Paulo tenta nos mostrar aqui é muito mais do que simplesmente o fato de que eles sabiam disso lá atrás. O que eles não sabiam é que Deus iria constituir um único povo. Era isso que eles não sabiam. Ele diz: Deus vai ter um único povo. Deus vai juntar tudo em uma única família. Isso não foi revelado antes, isso foi revelado justamente agora. É o mistério de Cristo. Os gentios agora fazem parte do povo de Deus. Ganhando um quê? Versículo 6. Tem 3 palavras seguidas aí, iguaizinhas, que começam do mesmo jeito. Começa com uma partícula que dá a ideia de conjuntamente. Em português não está. Mas as palavras são o seguinte: ele diz que os gentios são também coerdeiros. Aí vem a segunda palavra, membros do mesmo corpo. E depois vem coparticipantes da promessa. São 3 palavras. Todas começam com esse co aí em português. Mas não dá para fazer isso quando fala de corpo. Eu quero que você note que ele diz: o Senhor de repente abriu as portas para os gentios de uma maneira muito especial. Porque agora nós temos privilégios, honras, bênçãos por fazermos parte da igreja do Senhor.
O mistério de Cristo está no fato de que Ele nos incluiu no seu povo e nos deu bênçãos como povo dele, nos tornando agora o que Ele chama de co-herdeiros. Co-herdeiros junto com os judeus. Os judeus tinham promessas, de forma que agora as promessas que eram para os judeus se tornam também as nossas promessas. O que Deus prometeu aos judeus se tornaram promessas para nós, mas não só isso, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. A igreja do Senhor, meus irmãos, é a dona do universo junto com Cristo. Tudo que foi criado, que pertence a Jesus, se tornou parte para a igreja também. A herança foi dividida entre irmãos. A igreja do Senhor é herdeira. A igreja do Senhor tem tudo que Deus tem nas mãos. E eu acho isso bonito porque o apóstolo Paulo, no início desse texto, nos falou que nós temos riquezas insondáveis, lá no início do capítulo. Riquezas espirituais. E dessas riquezas espirituais, ele diz, nós todos somos herdeiros dessas mesmas bênçãos. Mas não só nos tornamos herdeiros, como filhos são tipicamente herdeiros. Nós nos tornamos também membros do mesmo corpo. O mistério está no fato de que nós fazemos parte do mesmo corpo. Não existe distinção no corpo de Cristo entre judeu e gentil. Eles todos fazem parte do mesmo corpo de Cristo. Mas em terceiro lugar, ele diz que nós também somos, que ele chama de coparticipante das promessas de Cristo. Tudo que Cristo prometeu aos gentios, eles se tornam também nossas promessas também. E nós somos participantes dessas promessas. De forma que o Evangelho nos ensina justamente isso, de como nós somos incluídos na igreja do Senhor, e que tudo que Deus prometeu ao Israel, prometeu à igreja também. Eles não sabiam que um povo iria se tornar uma igreja, mas nós que somos a igreja, sabemos tudo que nós ganhamos nessa migração aí. Ele diz, nós temos bênçãos imensas, bênçãos infinitas, onde o povo de Deus está junto para glorificar a Deus pelo fato de que ganhou nova perspectiva de existência. Tem alguma desvantagem então em ser judeu? Paulo vai dizer aos romanos, não, eles são especiais, eles são privilegiados. A eles foi dada a lei. Paulo diz, Jesus era judeu, então não posso negar, tiveram muitos privilégios. Mas a Terra Santa não é Israel hoje. A peregrinação não é para pagar uma passagem, pegar um avião e ir para Jerusalém. A Terra Santa é no Largo da Paz, na rua Motocolombó. É lá que é a Terra Santa. É onde o povo de Deus se reúne e se encontra com o seu Deus. Eu quero que os irmãos entendam que de repente a igreja do Senhor, ela é o alvo completo desse mistério divino. Paulo diz, vocês precisam compreender o tamanho dessa bênção. Vocês precisam compreender o tamanho dessa obra de Deus. O fato dele ter nos incluído como uma figueira brava na verdadeira. Nós somos incluídos no povo de Deus. Nós fazemos parte da família do Senhor. Nós somos o Israel celeste. Já parou para pensar que não querer fazer parte de uma igreja, não querer comungar como os irmãos, era a mesma coisa de um judeu que nasceu judeu e não queria ser judeu? Que é a mesma coisa de um judeu que nasceu dentro de Jerusalém e se mudar e morar na Babilônia porque tem raiva do pessoal de Jerusalém. É o mesmo conceito, não faz sentido. O povo de Deus é um, e quando Deus os uniu de tal maneira que eles agora são co-herdeiros com Cristo, que eles agora são membros do mesmo corpo, que eles têm a mesma participação em todas as promessas. Irmão, participar da igreja do Senhor é um imenso privilégio. É por isso que Paulo diz, vale a pena estar preso por causa disso. Vale a pena
ser preso por proclamar uma igreja que não faz distinção entre gentio e judeu, por uma igreja que é formada pelo povo de Deus de todas as nações. Paulo diz, vale a pena ser preso. Eu sou um prisioneiro, porque o Senhor me deu um ministério para pregar o mistério de Deus, de juntar judeus e gentios numa única igreja. Mas em segundo lugar, um mistério inimaginável é o mistério que foi confiado a Paulo, que é de que a igreja de Cristo é formada para a glória de Deus. Versículos de 7 a 13. Ele agora retoma o assunto mistério no versículo 7. Ele diz, esse mistério onde o Senhor tornou dois e fez um grupo só, uma família só, uma igreja só. Ele diz, do qual eu fui constituído ministro. A gente quando pega a palavra ministro hoje, o pessoal jura que é honroso, que é um negócio assim do tipo, olha, ele é ministro do evangelho. Que coisa bonita, não é? A palavra ministro é diácono, é servo. Então na verdade, aí Fábio, está vendo? É servo, é ministro, é diácono. Paulo diz, eu sou um servo. O Senhor me constituiu um servo dessa igreja. Olha como Paulo enxerga como um grande privilégio. Ele diz, Deus me deu um ministério específico entre os gentios, para juntar esses gentios na igreja do Senhor. E Ele me fez então um servo, um ministro, conforme o dom da graça de Deus. Ele diz, eu sou um privilegiado, porque Deus me deu graça, Deus me deu um presente, e o presente é ser ministro, ser servo dessa igreja. Logo eu. Paulo coloca aqui eu não mereço tão grandiosa honra. A honra de Paulo é ser servo. E Paulo diz, eu não mereço. Como assim ele não merece? Olha o final do versículo. Ele diz, porque me foi concedida segundo a força operante do seu poder. Ele diz, ela foi concedida pelo poder do Senhor, pela força de Deus, pela mão de Deus. Não foi uma reivindicação paulina, foi a mão de Deus que se interpôs, e pelo poder de Deus Paulo foi transformado ministro do evangelho. E é por isso mesmo que ele diz, logo eu, menor. Versículo número 8, Paulo faz um negócio difícil de fazer em linguística, um superlativo do diminuto. Ele diz, eu sou pequeno, mas não só sou pequeno, eu sou o mais pequeno. É mais ou menos isso que ele está colocando. Eu sou o menor, eu sou pequeníssimo. Há quem diga que ele está fazendo um trocadilho com o nome dele. Ele começou isso lá no versículo de número 1, chamando-se de Paulo. A palavra para Paulo em grego é pequeno. Pode ser que ele está dizendo, eu que sou pequeno, mas não só isso. Há quem diga, a tradição diz que Paulo também não era essa figura que a gente fica imaginando, porque quando a gente assiste um filme sobre Paulo, geralmente era um camarada alto, fortão, bonito, barba grande. Há quem diga que Paulo na verdade era um camarada careca, narigudo e baixinho. Então, acabei com a imagem de Paulo para vocês, né? E ele era baixinho, e por ele ser baixinho, talvez o nome Paulo casasse bem nele, ele ser pequeno. Mas ele não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, logo eu, aquele que guardou a roupa das pessoas enquanto eles apedrejavam Estevão, aquele que foi perseguidor da igreja de Cristo, aquele que pegou uma carta para ir a Damasco prender o povo de Deus, aquele que colocou mulheres, crianças e homens em prisão, que torturou essas pessoas, aquele que compactuou com a morte de crentes, o menor. Ele vai dizer depois, o maior dos pecadores. Mas entre o povo de Deus, minúsculo. Isso não é falsa modéstia. Porque na verdade, quando Paulo quer chamar para si autoridade, ele diz apóstolo. Meio fora de tempo, como um aborto. Mas tudo bem, ele diz, eu sou apóstolo. Ele não se nega a isso. Inclusive, várias vezes nesses últimos capítulos, ele vai usar a palavra eu, para mostrar que ele tem autoridade. Mas isso não significa que ter autoridade é sinônimo de não ter humildade. Paulo diz, eu sei quem eu sou pequeno, não sou ninguém. Mas eu tenho um grande privilégio
eu tenho uma grande alegria, eu sou um privilegiado por Deus. Qual foi? Eu, o menor de todos, por causa da força operante do poder do Senhor, por causa do poder de Deus, Ele me confiou um ministério. Que ministério? Ele vai nos dizer que esse ministério dele se expressa agora em alguns aspectos. O primeiro ministério dele, ele diz, é pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo aí, versículo número 8. O menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Essa palavra que ele usa para pregar é evangelizar, trazer uma boa notícia. O evangelho, meus irmãos, era a boa notícia de que gentios não faziam parte da igreja do Senhor, do povo de Deus, mas agora iriam fazer. De que a igreja do Senhor iria comportar esses dois povos que antes estavam separados, mas agora são um só. Paulo diz, eu trouxe uma excelente novidade a vocês, eu trouxe uma excelente notícia a vocês, a notícia de que vocês fazem parte da igreja de Cristo. Eu evangelizei a vocês, eu preguei a vocês, mas eu quero que vocês notem uma coisa, ele diz, eu preguei aos gentios o evangelho de quê? Das insondáveis riquezas de Cristo. A palavra para insondável é muito interessante, porque quando Paulo pega essa ideia de insondável, a palavra literalmente significa cuja pista não pode ser achada. Traz a ideia, meus irmãos, e inclusive lá no livro de Jó, no capítulo 5, essa palavra em grego é aplicada para descrever toda a vastidão do mundo. É como se ele estivesse de alguma forma dizendo, para que você compreendesse como a terra é grande e como é difícil contar as gotas do oceano, de como é difícil mensurar o tamanho dessas coisas criadas por Deus. Ele diz, a riqueza que o Senhor nos adquiriu, capítulo de número 1 de Efésios, eles são tão grandes que não podem ser contadas, não podem ser mensuradas. Você nem sonha com o que Deus tem guardado. É por isso mesmo que ele disse outra vez, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus. As riquezas da salvação são imensuráveis, são impossíveis de serem contabilizadas. Paulo diz, da mesma forma como a criação inteira proclama esse tamanho, não dá para mensurar isso. Mas não só isso, não só pregar o evangelho, versículo de número 8, mas também, versículo número 9, manifestar qual seja a dispensação do mistério. Agora ficou complicado. Porque, ok, entendi. Paulo está dizendo que não dá para, é inescrutável, inexplorável, incompreensível, inexaurível a riqueza de Cristo. E é isso que ele veio evangelizar. Mas agora ele está dizendo que veio manifestar. A palavra aqui que ele usa para manifestar é a palavra para trazer luz, para iluminar. Da mesma forma como aconteceu com ele, quando uma luz forte apareceu e ele caiu cego no chão. E a ideia era de que ele iria enxergar de forma espiritual a Cristo, iria enxergar o mistério de Cristo. Ele diz, da mesma maneira agora eu sou levado a proclamar a luz. Nós somos a luz do mundo. E Paulo diz, eu fui chamado para ser essa luz, e onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Ele diz, eu fui apresentado pelo Senhor entre vocês, para retirar de vocês a ignorância quanto ao mistério de Deus. Vocês não sabiam, mas Deus já tinha revelado. Deus tinha incluído o povo, os gentios no povo dele. Ele diz, eu fui chamado para proclamar isso a vocês, para mostrar isso a vocês, de dar a vocês essa informação da dispensação, da fase do ministério, desde os séculos oculta em Deus, ou seja, escondida em Deus desde muito tempo atrás, mas agora revelado, desse Deus que criou todas as coisas. E ele de repente aponta para o tamanho da manifestação da criação e diz que ele, Deus, revelou a Paulo, e Paulo agora estava abrindo os olhos de todos que estavam ao seu redor. Essa iluminação, meus irmãos, era a conversão dos gentios. Paulo diz, vocês precisam abrir os olhos. Então ele fala das insondáveis riquezas, mas ele fala de repente do plano de Deus
de salvar os gentios. Plano este, que ele chama de dispensação, plano este, que é desde antes de tudo, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Paulo diz, olha que bonito, eu vim trazer a vocês uma boa notícia da insondável riqueza de Deus. Eu vim trazer a vocês a luz que mostra o plano eterno de Deus em incluir vocês no povo de Deus. Mas não só isso. Eu vim trazer a vocês o conhecimento sobre a sabedoria de Deus, versículo número 10. E aí ele usa uma coisa muito bonita, ele diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. O que ele quer dizer com essa multiforme sabedoria? A palavra usada aqui para multiforme é bem interessante, porque é a mesma palavra, por exemplo, utilizada para descrever a túnica que Jacó deu para José, lá no Antigo Testamento. É uma palavra usada geralmente para flores, para coroas, para tecidos, para mostrar o entristecer das cores, formando um belo tapete, de como eles costuravam, bordavam, e essa junção de cores formavam um lindo, colorido desenho. É essa palavra aqui. Paulo de repente diz que o Senhor o chamou para que por meio da igreja, pela igreja, a multiforme, a colorida, a esplêndida, a especial, a graça de Deus se manifestasse ao povo, a sabedoria de Deus se manifestasse ao povo. Como assim a sabedoria de Deus? É como que ele estivesse dizendo, vocês precisam ver como é bonito olhar a igreja do Senhor de longe. Quando você olha para a igreja de perto, você vai ver um bocado de pixels, cada um de uma cor. Aí fica esquisito. Mas Paulo diz, vocês precisam contemplar o colorido completo da imagem. Vocês precisam contemplar toda a multiforme sabedoria de Deus. Quando você ver a imagem toda picotadinha lá com pixels, que negócio esquisito. Mas Paulo diz, mas quando você olha de longe, ele diz, aí você vê uma obra de arte que Deus está construindo. Ele diz, a igreja de Cristo é formada por cores diferentes, mas quando você olha de longe, da perspectiva de Deus, é um belo de um bordado bonito de se ver. A sabedoria de Deus está justamente em pegar um monte de gente diferente como nós somos e costurar uma igreja com cada um de nós, de forma que cada um de nós é uma cor, que vai compor um belo quadro pintado lá no final. É essa beleza que Paulo precisava mostrar para os crentes. Diz, eu precisava mostrar para vocês a notícia boa de que vocês fazem parte do povo de Deus. Eu precisava iluminar vocês para que vocês compreendessem que esse plano de Deus é muito antigo. Eu precisava mostrar a vocês de como essa tapeçaria que é a igreja de Cristo, ela é colorida e bonita. Você precisava ver a igreja. Você precisava contemplar a igreja. Ele diz para que você pudesse ver a multiforme, a multicolorida sabedoria de Deus se torne conhecida agora. E eu quero que você preste atenção no final do versículo. Ele diz assim, se torna conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aí fica esquisito agora. Porque ele diz, eu queria mostrar a vocês a igreja. E prazer, ela é muito bonita. Vocês não estão vendo muito bem isso, é porque vocês não estão olhando como Deus está enxergando o trabalho. Está dizendo, é fantástico, é um negócio muito colorido. Mas notem que ele diz que temos aqui uma imagem de um teatro. Ele diz, o teatro, o mundo é o teatro, no palco está a igreja do Senhor se apresentando bonita. Ele diz, mas quem está assistindo? Deus criou a peça, Deus montou a peça, produziu a peça, Deus encenou a peça toda está sendo feita, a igreja está lá se movimentando e está apresentando tudo bonito, o mundo está lá como um grande teatro, mas quem está assistindo? Paulo diz, Deus criou a igreja e apresentou essa igreja nesse teatro para que os anjos assistam. Vê que coisa interessante. Principados e potestades nas regiões, nos lugares celestes. Não é de hoje, meus irmãos, que os anjos têm um interesse especial na nossa salvação.
A Bíblia está repleta dessa informação, de que os anjos têm interesse, eles ficam muito curiosos. E o que nós sabemos sobre anjos é que eles não têm conhecimento pleno, eles não têm conhecimento completo, eles não são oniscientes. Então, eles ficam sabendo das coisas nas mesmas proporções que você e eu ficamos sabendo. Eles descobrem as coisas. E à medida que eles descobrem as coisas, eles ficam meio fascinados. E eles olham para o Deus fazendo o negócio e eles olham de longe e dizem: rapaz, que coisa impressionante que Deus está fazendo. Que coisa bonita que Deus está fazendo. E à medida que eles veem o tamanho da obra de Deus, eles se impressionam com a obra de Deus e glorificam a Deus por verem isso. É por isso que a Bíblia diz que a alegria no céu, anjos, quando o pecador se arrepende. Quando eles têm a informação que um pecador se arrependeu, eles fazem uma festa. Eles comemoram. Agora imagine a comemoração deles quando descobriram que o plano de Deus era juntar gentio e judeu numa mesma igreja. Sabe como é que ele pensou num negócio desse? Eles estão assistindo essa peça e vendo as peças se movendo no teatro de Deus, e eles ficam pensando: como Deus planejou um negócio desse? Como é que Ele fez para as coisas funcionarem desse jeito? E eles se encantam, porque a igreja de Deus é a maior arte que Deus já criou. Paulo diz: é para anjo ver mesmo. É por isso que em Apocalipse, quando eles veem o desdobrar da ação de Jesus Cristo em relação à sua igreja, eles glorificam a Deus, eles louvam a Deus o tempo inteiro, porque eles não conseguem se conter quando veem como o plano de Deus para formar um povo é fantástico, é bonito de se ver. Paulo diz: é para os anjos verem mesmo, e quando eles virem isso, eles vão se encantar. A cada dia que passa, eles se encantam com o plano de Deus, e por isso mesmo Paulo diz: eles ficam conhecendo os propósitos eternos que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eles vão conhecendo o que Deus planejou fazer por intermédio de Jesus Cristo. É por isso mesmo que Paulo diz: e por isso, pelo tamanho dessa obra que Deus realizou, que encanta anjos que viram seus irmãos, outros anjos, pecando e não tendo direito ao arrependimento, mas viram homens pecando e Deus, o próprio Deus, se tornando carne para resgatar esses homens. Eles não conseguem conceber o tamanho dessa graça, dessa misericórdia, que eles não tiveram acesso. Paulo diz: e isso tudo foi para que eu e você tivéssemos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Isso tudo é para que você enxergue o tamanho da graça que Deus concedeu a vocês. Gentios podem estar na presença de Deus agora como sacerdotes universais. Como sacerdócio universal de todos os crentes, nós não precisamos de intermediários. Nós nos apresentamos diretamente na presença do Senhor por causa de Jesus Cristo. O autor aos Hebreus diz que por causa disso nós temos livre acesso pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Paulo diz: os anjos caídos não tiveram esse privilégio. A igreja de Cristo foi restaurada para ter esse privilégio, para ter acesso de novo ao Pai. Por isso mesmo Paulo termina o seu argumento dizendo: portanto, vos peço que não desfaleçais. Você não tem para que ficar triste. Paulo diz: vale a pena a minha prisão, vale a pena a situação pela qual estou passando, vale a pena porque a igreja do Senhor está sendo construída para a glória de Deus, e os anjos veem-na sendo formada, sendo construída, e já glorificam a Deus pelo que eles veem. Imagina no dia em que ela estiver completa, aí que será bonito. Diz: se alegrem também, não desfaleçam não, por causa das minhas tribulações, por causa de vocês. Sabe por quê? Ele diz: pois nisso está a vossa glória. Ele diz: eu estou sofrendo por pregar a vocês que vocês fazem parte da igreja do Senhor. Eu estou sofrendo por a glória de vocês, para que vocês saibam que são parte da igreja de Cristo. Irmãos, quando a gente pega um texto como esse e ver o tamanho do mistério envolvido para a transformação de eu e você, gentios, na igreja de Cristo, quando nós vemos, meus irmãos, como o evangelho se apresenta a nós, mostrando riquezas insondáveis que o Senhor garantiu à sua igreja,
quando nós vemos a complexidade dos argumentos de Paulo em mostrar a grandeza da igreja e como ela é belíssima e encantadora na obra do Senhor, e como Deus utiliza de um poder fantástico para nos criar, para nos montar como igreja, a gente fica vendo como é estúpida a ideia de não ser parte de uma igreja. De como é de uma estupidez enorme só enxergar a feiura de uma igreja. De como é uma estupidez imensa ficar criticando o tempo todo a noiva de Cristo. Essas pessoas que só enxergam falhas, erros, feiura na igreja de Cristo. É porque elas nunca conseguiram olhar a igreja de Cristo pela ótica de Cristo. Eles não veem como Jesus Cristo vê. E porque eles não veem como Cristo vê, eles consideram a belíssima noiva de Jesus como sendo algo repugnante. Eles consideram a noiva de Jesus Cristo como sendo algo desprezível, alguém com quem eles não querem se relacionar. Mas de repente o apóstolo Paulo nos mostra, meus irmãos, que isso é um absurdo. É um absurdo porque Paulo diz, eu tive o privilégio de ser chamado para ser um ministro do Evangelho entre vocês e anunciar a vocês. A bomba acordou um bocado de gente, graças a Deus. E anunciar a vocês que vocês fazem parte do povo de Deus. Eu e você não éramos para estar no povo de Deus. Mas Deus nos incluiu no seu povo. Paulo diz, ninguém tinha imaginado uma reviravolta desse tamanho. O fato de que Deus ia abrir mão de uma teocracia para formar uma igreja. Que Deus ia abrir mão de um país para fazer uma igreja. Ninguém imaginava isso. Ninguém pensava nisso. Mas Deus tinha planejado isso desde antes. Desde tempos eternos. Para que eu e você não fôssemos um cidadão do céu de segunda classe. Para que eu e você fizéssemos parte do povo de Deus, da igreja do Senhor de igual para igual. Mas não só isso. Nos apresentou toda a riqueza e bênção adquirida por Jesus Cristo. Nós nos tornamos pessoas, meus irmãos, extremamente privilegiadas, como fazemos parte da igreja de Cristo. Paulo diz, a gente deveria ver isso. A gente deveria contemplar isso. A gente deveria ver a igreja de Cristo como uma bela tapeçaria que Deus está construindo. Ele está fazendo essa tapeçaria ponto a ponto. Às vezes você fica olhando os pontinhos pequenininhos deles, mas a obra como um todo, ela é multicolorida, ela é belíssima. E vocês deviam ver isso, para que vocês, contemplando a igreja de Cristo, parassem de criticá-la. Parassem de criticá-la. E passassem a olhar pelo grande privilégio que é participar da igreja do Senhor. Mas só é possível participar dessa igreja, desse povo, por meio de Jesus Cristo. Então, sem se render a Jesus Cristo, sem rogar a Jesus Cristo para fazer parte desse povo, sem humilhar-se na presença dele e buscá-lo na esperança de que ele te aceite, essas bênçãos não te pertencem também. Você nunca vai enxergar nem fazer parte desse povo que você teve um privilégio. Por isso nos fica 2 desafios hoje à noite. O primeiro desafio é para quem ainda não se decidiu com Cristo. O desafio de você ainda hoje buscar a presença do Senhor e rogar para que Ele te faça parte do seu povo. Ele te deu um privilégio imenso, porque Ele abriu a igreja do Senhor para incluir você e eu. E nós somos privilegiados por ser incluídos nesse povo. Então hoje é o dia aceitável da salvação, nós não podemos negligenciar essa oportunidade. Nós não podemos negligenciar a oportunidade de rogar a Deus, de pedir a Deus hoje para fazer parte dessa igreja, para fazer parte desse povo de Deus. Você não pode abrir mão disso. Mas o segundo desafio que nós temos é para a igreja, os que já fazem parte da igreja. Pare de chamar a igreja de Cristo de feia. Pare de criticar a igreja de Cristo. E comece a louvar a Deus pela igreja de Cristo. Porque Cristo morreu para nos tornar um único povo. E mostrou toda a sua grandeza e glória no poder para salvar esse povo. E os anjos ficam encantados quando veem a complexidade do plano de Deus para criar esse povo.
Você não pode ser daqueles que só sabem criticar esse povo. Vocês precisam amar e se envolver com esse povo. Vocês precisam contemplar o tamanho da bênção que é participar desse povo. Esse é o mistério que o Senhor nos revelou. Esse é o mistério que nós precisamos nos envolver. Temos então, meus irmãos, que nos lembrar de que muitas pessoas acham que um relacionamento pessoal com Deus é o suficiente. Meu relacionamento, eu e Deus, eu sou a igreja. Não é. Você não pode ser a igreja sozinho. O Senhor salvou um povo. O céu não é uma comunidade de casas isoladas. É uma única casa com todo mundo morando junto. Então não tem essa. Na casa do meu pai tem muitos quartos, é uma casa só. Eu preciso entender de que não é possível servir ao Senhor, amar ao Senhor, sem amar a sua igreja. Não é possível. E se por um acaso, eu sei que muita gente vai ouvir esse sermão depois pela internet. Se você está incluído nesse processo, se arrepende e corra logo para uma igreja. Porque esse sermão do pastor Sivaldo na internet não é culto não. Para que imediatamente retomem e busquem a igreja de Cristo para se juntar a ela. Porque esse é o maior mistério que nos foi revelado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos cantar?